Universalizar o saneamento é tornar o acesso à água tratada, a coleta e tratamento de esgoto um direito real, efetivo, de cada cidadão brasileiro. E para que a gente consiga universalizar o saneamento, a gente tem que ampliar e modernizar a nossa infraestrutura hídrica, reduzir desigualdades geográficas e socioeconômicas e assegurar serviços estáveis, seguros e acessíveis. É um baita desafio, mas o Brasil está caminhando para isso. E para falar sobre esse assunto, no Diálogos da Água de hoje, temos um convidado especial. Acompanhe conosco. Muito bem, vamos conversar sobre universalização do saneamento com Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, que é diretor regional da Sabesp e atual presidente da ABS São Paulo. Seja muito bem-vindo, Nivaldo. Boa tarde, Thales. Muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, para quem nos assiste, qual que é o panorama atual do Brasil quando a gente fala de universalizar o saneamento? Em números, hoje nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à água potável, em torno de 90 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto, isso dentro do panorama nacional. Mas eu acho muito importante, antes mesmo da gente falar de números, saber também a importância da universalização. Uma palavra que sempre comentamos, né, universalizar, levar ao acesso, mas tem outra parte que está por trás da universalização que é muito importante. O que significa essa universalização para o país? Universalização, para mim e para todos nós sanitaristas, universalização é o desenvolvimento. Ela é um redutor de desigualdades sociais, um impulsionador de crescimento. Imagina uma pessoa, uma área, uma família, onde uma criança tem que deixa de ir para a escola por ser acometida de uma doença de veiculação hídrica. Então, isso você acaba impactando diretamente no futuro dessa região, mas não só no futuro, no presente também, porque uma criança, às vezes, quando não vai para a escola, ou o pai ou a mãe tem que ficar em casa para cuidar, então impacta também na economia. Então não dá para a gente falar de desenvolvimento do país sem olhar para esse importante processo da infraestrutura, que é a universalização. Tem um exemplo, Thales, que me pegou nessa questão de universalização, com o trabalho que fizemos lá na Sabesp, na região do Rio Pinheiros, que também foi um processo de universalização. A gente não só despoluiu o rio, mas também ampliou a coleta, que encaminhou para tratamento, onde uma senhora disse que era a primeira vez que estava sentindo o cheiro da própria comida. Isso é universalização. Então, quando a gente traz os números, eles são super importantes para serem balizadores da nossa evolução, para onde a gente tem que chegar, mas é importante também saber o que representa a universalização para a sociedade de uma forma geral. Legal. E quais são os principais desafios que a gente tem pela frente até atingir essa meta? Eu acredito que o primeiro passo é que a universalização seja a principal meta das empresas. Sem, claro, esquecer das infraestruturas existentes. A gente precisa ampliar os sistemas, mas também não pode esquecer dos ativos existentes que já atendem grande parte da população. Desafios são áreas informais, que nós temos que atender também. Eu acho que esse é um ponto muito importante, a levar dignidade, levar água, levar saneamento, é levar dignidade também para essa população. Áreas rurais também hoje estão dentro do mapa, porque até um certo tempo não estavam sendo consolidadas dentro dessa área de universalização, e hoje sim também são consideradas nesse processo. Os desafios é a expansão, mas em contrapartida a gente também tem algo favorável, que é a tecnologia. Nós temos a possibilidade de inovar na execução das obras, inovar na elaboração de projetos, alternativas mais eficientes, alternativas sustentáveis, inclusive do ponto de vista ambiental, podem ser aplicadas para chegar na universalização. E quando a gente fala de inovação tecnológica, o que há de mais novo, o que vem acontecendo nesse setor que a gente pode destacar? Olha, eu vejo não só a questão da ampliação, como eu estava te dizendo, que a gente tem utilizado equipamentos de última geração para dar celeridade nesse processo. Vou dar um exemplo específico da Sabesp. A meta do marco legal, ele estipula que a universalização seja concluída até 2033. O desafio da Sabesp, além de tudo, de atender uma população bastante ampla, é temporal também. É encurtar esse tempo, que é até 2029.
para isso há uma quantidade de obras muito grande. Então tem que se usar tecnologias de ponta para dar celeridade nessas obras. E também o cuidado, como eu te disse, na infraestrutura existente também, o combate às perdas, a busca sempre da eficiência operacional para manter esse crescimento da forma com equidade. E onde que a universalização enfrenta os maiores obstáculos hoje, quando a gente olha para o mapa do Brasil? Onde que está difícil acontecer isso? Eu vejo que tem como eu coloquei inicialmente, tem como meta central das empresas o processo de universalização é o principal ponto. Porque essa é a principal meta e as demais vão vindo a reboque. Porque senão vai ficar mais uma meta. E ela tem que ser uma meta de destaque porque, para mim, ela é a grande impulsionadora do desenvolvimento da infraestrutura no país, voltado ao saneamento. Então, por isso, esse foco tem que ser dado a cerveja como sendo um dos principais pontos. A ABS, ela também, eu falei um pouco como, tem os dois chapéus aqui, como diretor regional da empresa, da Sabesp, mas um dos responsáveis também para apoiar nesse processo de universalização, mas como presidente da ABS, a ABS também ajuda e apoia muito nesse processo de universalização. Quando você vê tanto por se fazer, tanta obra para se fazer, a gente precisa ter mão de obra capacitada. Então a gente tem trabalhado muito na disponibilização de treinamentos, capacitação da mão de obra para poder avançar com esses desafios. Temos câmaras técnicas específicas para alguns temas, por exemplo, saneamento rural, combate às perdas. Então tem câmaras técnicas onde a gente traz pessoas da academia, sociedade civil organizada, também fornecedores, para pensar a melhor forma que a gente possa efetivamente acelerar esse processo de universalização. Como é que o setor, para finalizar, vê essa participação cada vez mais ativa do saneamento nas discussões sobre mudanças climáticas, né? Ótimo. Um tema que foi inserido na COP30. Como é que vocês avaliam isso? É ótima pergunta, porque as mudanças climáticas não são o futuro, elas já estão presentes. A gente percebe verões mais severos, invernos mais severos, tempos de escassez hídrica. Então, tudo isso impacta diretamente no saneamento, porque impacta na disponibilidade hídrica, impacta nos regimes de chuva, que muitas vezes acabam impactando os sistemas de coleta. Nós temos, infelizmente, algumas coletas de água de chuva que são coletadas no sistema de esgotamento sanitário. Então, estudar, a gente não tem como combater isso, a gente tem que se preparar e se adaptar a essas mudanças climáticas. Combater, sim, com sustentabilidade, reduzindo os gases de efeito estufa, mas de uma forma mais imediata, que já está aqui, é nos adaptarmos também no processo de saneamento. E vejo que a parte para a gente conseguir atingir com maior celeridade o processo de universalização, trata-se com a união, Thales. A gente tem a união, não só de como a gente está vendo aqui na feira, fornecedores. Essa feira está refletindo bastante o momento do saneamento. Todo mundo, e temos que estar unidos, fornecedores, academia, os trabalhos técnicos também voltarmos a isso, muito dessa temática do desafio que nós temos a superar e o curto tempo que temos para superá-lo. Uhum. Porque é urgente, né? Nós temos hoje, estamos numa área que possui a universalização que não tem. Precisamos levar isso com urgência para o desenvolvimento do país. E eu resumo que o processo de união, só tendo uma união muito forte, que a gente vai conseguir juntar academia, fornecedores, utilities e a própria sociedade para que a gente possa conseguir ter êxito nesse processo e alavancar de uma forma muito célere no desenvolvimento do país. Muito bem, em nome da TV Água e Saneamento e também da ESABESP, agradeço a sua participação aqui conosco, Nivaldo. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado a ESABESP também. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Diálogos da Água. Te vejo no próximo programa. Até lá.